Olá, muito bom dia. Está no ar mais uma edição do nosso podcast Venax 40 anos, uma história de inovação. E no episódio de hoje vamos falar sobre como a Venax alia design, eficiência e sustentabilidade em seus produtos. Uma conversa com quem vive o desafio diário de equilibrar a estética, a funcionalidade, a tecnologia e também a consciência ambiental. E para falar sobre esse tema, a gente tem novamente a presença aqui da Fabiana Bergamaschi, diretora da empresa, e também do Ederson Decker, supervisor de processos de prototipagem e ferramentaria, e o Leomar Felten, supervisor de laboratório. Essa turma aqui para a gente ter um bate-papo bem bacana nessa manhã. Fábio, tudo bem? Bom dia. Tudo bem, bom dia. Prazer estar aqui de novo para compartilhar o nosso dia a dia, né? E contar um pouquinho do nosso trabalho, né? De desenvolvimento de produto, né? E como a gente trabalha todos esses detalhes tão complexos que é esse desenvolvimento. E essa dupla aqui que tu traz hoje? Então, esses aí são os braços, né? Dentro da minha engenharia, né? Então, quando eu cheguei na empresa, eles já estavam lá, né? E acabamos nos desenvolvendo juntos, criando os nossos fluxos de trabalho, aprendendo juntos, né? Então, porque tem o conhecimento, mas tem o dia a dia, que a gente muitas vezes precisa se desafiar a desenvolver inovações e aí aprender com o campo também. Então, é um olhar no produto, né, dentro do processo e no desenvolvimento e o uso do consumidor. Então, é preciso ter essas pessoas comprometidas junto conosco para poder estar aperfeiçoando e melhorando o produto sempre, né? Porque é muito dinâmico. Leomar Felten, muito bom dia, tudo bem? Bom dia, Daniel, tudo bem, né? Agradecer a oportunidade, agradecer o convite aí por parte da Fabiana, né? E aqui pela Rádio Terra FM também. E mandar um forte abraço também a todos os funcionários lá da Venax Eletrodomésticos, né? Em especial também lá o seu Walter, o Júnior, né? E a Fabiana que está aqui com nós, né? A toda a diretoria, né? E a todos os funcionários. Antes da gente falar da tua atuação como supervisor de laboratório, conta pra gente como é que foi a tua entrada na Venax, em que ano foi, como é que foi o teu primeiro emprego dentro da Venax, Leomar? Bom, Daniel, a minha entrada na Venax foi em 1995, então eu comecei lá no setor de fogões industriais. Então, naquela época era muito forte a fabricação de fogões industriais, fornos, né? Eu me lembro, acho que eram uns 80 produtos dias, então, né, um mercado bastante forte e logo depois, então, de 1995 e 96, passei por vários setores, né? A gente sempre, às vezes, trabalhei na linha de montagem de fogões a gás, a bicicleta lá em 1996, que era muito forte, o Ederson até começamos juntos lá, né? E aí, em 1997, eu tive a oportunidade de entrar no departamento técnico, né? Onde eu me destaquei na parte de protótipos, isso. E depois, então, nós começamos a questão, então, da certificação de produtos por parte do Inmetro, que se tornou obrigatória, né? Uma historinha que a gente já vai contando ao longo aqui do podcast. Pois é, quase ou 30 anos já de atuação dentro da empresa. Agora, dia 11 de setembro, isso aí fecha 30 anos de Venax. Só entre nós aqui, nós três aqui, dá 80 anos de Venax, dá o dobro da empresa, né? Aí, isso aí. Com certeza. E Leomar, como está consolidado, digamos, 30 anos dentro de uma empresa, algo que a gente vê cada vez mais raro ou difícil de acontecer no atual cenário, tem muita troca de empregos e você se consolidar aí 30 anos dentro de uma empresa, tu consegue explicar o motivo e a razão disso? É verdade, Daniel. Hoje, nos dias atuais, é difícil, né, dos jovens permanecerem por muito tempo, digamos assim, dentro de uma empresa, né? Ficam 3, 4 anos e vão lá. E saem, né? Vão procurar novos empregos e assim por diante, né? Mas, para mim, é um grande orgulho desses 40 anos poder estar lá na Venax nesses 30 anos, né? 20 e poucos já com a Fabiana, e tenho muita, digamos assim, além do orgulho, muita lealdade também à família Bergamaschi por estar junto com eles nesses 30 anos. Que legal, bacana. E aqui também o Ederson Decker,
que é o supervisor dos processos de prototipagem e ferramentaria. O prototipagem eu vou te dizer que eu treinei algumas vezes antes da gente chegar aqui no estúdio para eu não errar. Tudo bem, Ederson? Bom dia. Bom dia, tudo bem, Daniel? Sim, hoje comecei na Venax lá foi em 97, então nas montagens da bicicleta. Então eu sou a terceira geração já trabalhando na Venax, né? Então meu pai, meu avô, tudo trabalhava lá. Então a gente tem um carinho muito grande pela empresa, né? Então meu pai sempre disse, quando começar a trabalhar, tu cuida da tua carteira, né? Então para não sujar a carteira naquela época, né? Então era muito difícil a questão do desemprego também, né? Então cuidar do teu primeiro emprego para não, né, sujar a tua carteira. E daí comecei nas bicicletas, em 97. E aí comecei a trabalhar lá e depois tinha as altas e baixas, era um safra também, era final de ano, dia das crianças, né? E aí começou então o estado do Acre, o incentivo do governo para as crianças voltarem a estudar, né? E aí o seu Walter ganhou uma licitação de 15 mil bicicletas. Então, montar a bicicleta, né? E aí depois a gente diminuiu e aí eu fui trabalhando em vários setores também da fábrica também, como o Leomar mencionou também. Então, naquele momento a gente achava um pouco difícil isso, né? Mas isso foi um aprendizado muito grande para a gente, que dentro disso eu tive a oportunidade de conhecer todos os setores da fábrica, né? Então, isso desse aprendizado, com o passar do tempo, que fiz Senai também, comecei a trabalhar nos tornos também, nos tornos revólver, onde é que eu fazia as porcas, injetores, né? E ali depois me destaquei e me deram a oportunidade também para trabalhar no departamento técnico, junto com o Leomar, né? E aí começou a se formar uma equipe voltada a protótipo, né? Porque na época não tinha nem desenho ali, protótipo, né? E a gente foi criando isso, né? Junto em teste, em laboratório, né? Então, depois se dividiu um pouco mais a parte de protótipo ali, teve que se criar uma estrutura, uma área de projeto, de desenho, protótipo, laboratório, né? Onde se criou e hoje a gente está lá, cada um em áreas diferentes, mas trabalham em equipe, né? Bom, e você soube aproveitar as oportunidades, né, Ederson, de se desenvolver dentro da empresa, de aproveitar os cursos, buscar a qualificação, algo que foi determinante para chegar hoje na posição que tu está dentro da empresa? Sim, com certeza. Eu tive bastante da direção da própria Fabiana, né, cobrando, Ederson, vou voltar a estudar, vamos fazer uma faculdade, vamos... Então, me incentivando, sempre incentivando, ensinando, sabe? Tenho uma gratidão muito grande por ela, né? Então, a gente correu atrás e conseguimos e estamos aí hoje, né, no mercado, né? Bom, me explica qual é que é a função do supervisor de processo de prototipagem e ferramentaria, Ederson? Hoje, assim, no protótipo a gente tem um projeto, né, que você faz toda a parte de pesquisa e desenvolvimento do produto, né? E daí tu tem no papel, no 2D, no 3D, né? Então, dali a gente vai tirar a peça, fazer a peça física, né? Então, a gente vai realizar o protótipo, né? Tirar do papel e fazer a peça física. E depois a gente vai encaminhar para o laboratório, né? Para fazer alguns ensaios, né? A gente faz verificação de montagem, tudo certo. Mas quem define daí o funcionamento do produto vai ser o laboratório conforme normas técnicas, né? Um bom funcionamento, um bom desempenho, uma eficiência, né? Do produto daí, né? Bom, então parte do Ederson e vai para o Leomar. Como é que é daí chegar no supervisor de laboratório? Como é que é a tua função, Leomar? Bom, chegando o produto então na parte de laboratórios, ele vai para a área de ensaios, né? Onde nós precisamos atender as portarias do Inmetro. Então hoje uma burocracia bem complexo, né? De atender toda essa burocracia. Junto à portaria do Inmetro já vem um regulamento técnico, dentro do regulamento técnico já direciona as normas técnicas também, aonde sim realiza toda a metodologia então de ensaios, né? Tanto ensaios voltados à eficiência energética. Hoje a linha de fogões a gás da Venax, toda ela é classificada em A, isso quer dizer lá no selinho lá do Inmetro, né? Naquela etiqueta colorida, a etiqueta ENSE, que é a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia, né? E aí a gente realiza então os ensaios pensando principalmente na segurança elétrica, segurança mecânica e também na eficiência energética. Hoje é importante, por exemplo, um exemplo que a gente dá aqui,
Em relação, só para o ouvinte, o telespectador entender, por exemplo, o ensaio de tombamento de um fogão a gás. A importância que tem um ensaio desse, onde você abre a porta do forno, você coloca uma massa lá, um peso, então um aço de 22,5 kg, e ele precisa suportar esse peso para o fogão não tombar. Isso tudo é pensado na questão de segurança de crianças, né? Porque vai lá uma criança de 2, 3 anos dentro de casa, né, abre uma porta, sobe em cima do fogão e ele vai suportar então o peso daquela criança. É um exemplo que a gente traz aqui nesse aspecto aí de segurança elétrica, mecânica, então, principalmente, né? Para quem nos acompanha, né, Fábio, nem imagina todos esses processos que levam até chegar a um produto final, né? Exatamente. Para tu ver, Dani, como é importante, né, a questão técnica, porque quando a gente ouve falar de seguir tendência, mudar o design, fazer coisas diferentes, tudo reflete, todas essas modificações refletem nesses aspectos técnicos, né? Que então precisa ter essa estrutura dentro da empresa para criar essa dinâmica de novos produtos, de novos lançamentos, enfim, que a gente tem que estar se especializando a todo momento, porque ora a gente faz um produto a gás, ora é parte elétrica, sistema de refrigeração, que daí é o gás refrigerante, né, todo um sistema diferenciado. Então a gente tem a questão dos pellets, tem a questão da própria combustão do fogão a lenha, né, que também é outro dinamismo, os produtos embutidos, que também entra essa questão de segurança elétrica, de segurança do aquecimento, porque tu bota ele dentro de um móvel, né? Então, quem olha um eletrodoméstico e pensa, né, que é só botar ele de amarelo, né? Não é simples assim, né? Então, ele tem que passar por diversos aspectos, sem falar que dentro ainda dessas normativas que nós fazemos dentro da empresa, os nossos fornecedores também precisam estar certificados em muitos desses componentes para poder ser aceito no licenciamento do produto lá na hora do laboratório terceirizado. Então, é um fluxo de trabalho imenso, né, de documentos, como o Leomar falou, né, de várias tentativas do protótipo, porque vai para o laboratório, não deu certo, volta para o protótipo, volta para o desenho. E para quem está nos acompanhando entender a ideia de concepção de um produto dentro da Venax, ele parte do design, da ideia de funcionalidade contigo e a equipe para passar para o Ederson, para ir para o Leomar. Seria essa a escala? Isso, a gente acaba junto com vendas, como algum momento se mencionou, a gente vê as necessidades de mercado, a própria engenharia na área de desenho de produto, né? Eles também fazem pesquisas de mercado para ver o que está acontecendo, quais os fornecedores, né, peças disponíveis, o que o concorrente está, né, o que está acontecendo, a tendência. Então, a gente precisa levar em consideração custo também, porque tu precisa botar um produto diferenciado, bonito, que funcione, que seja eficiente e que ainda caiba no bolso do consumidor, né? Então, todas essas dinâmicas, eles começam dentro da parte de criação, então, né, parte muitas coisas, vendas e necessidade de mercado, e aí faz o projeto, o protótipo, vai para o laboratório, então, depois do Leomar ali, então, se tudo ok, se fecha todo o projeto do produto, se manda para o laboratório terceirizado do Inmetro, né, que faz a certificação do produto, e aí tu ganha o selo. Então, esse período leva muitas vezes 8, 10 meses para poder lançar um produto, quando não um ano. Sim. Né? Então, hoje, por exemplo, nós temos produtos de março, abril, que nós encaminhamos para o Inmetro, que estão sendo validados para possivelmente lançar só o ano que vem. Então, são custos também que a empresa tem, né, de equipe trabalhando, de pessoas envolvidas, que tu vai colher a médio e longo prazo, né? E ainda corre o risco do produto não engrenar no mercado. Né? Que ainda tem toda essa... Ter aceitação depois. Exatamente. Então, mais ou menos esse é o fluxo de trabalho. E depois o produto lançado,
o acompanhamento de campo, porque vai ter detalhes que no uso do consumidor a gente vai precisar estar corrigindo detalhezinhos também, né? E ainda, né, Fabiana, nós temos ainda aquela etapa das auditorias externas, né, onde é que vem os auditores, então, de São Paulo, né, dos organismos certificadores, né, de produtos, que é a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, que a Venax tem hoje, e a SGS do Brasil. Então, os auditores vêm aqui para a Venax, realizam as auditorias de processo, as auditorias de processos administrativos, também SAC, né, Serviço de Atendimento ao Consumidor, e aí sim, também nesse momento, né, passam 5 dias com nós, né, Fabiana, isso, né, 5 dias no auditor lá dentro, no mínimo, né. Então, no último dia, a gente vai lá, esse lote protótipo, ele passa por lacre também, ele recebe um lacre lá da BNT, da SGS, e aí sim nós podemos enviar esse produto aos laboratórios acreditados do Inmetro. Né? E lá ficam mais por 3, 4, 5 meses, né? Daí tem mais todo o processo dentro da Venax, que no fim acaba assim dando 8 a 10 meses. Todo esse fluxo aí de certificação de produtos. E isso a gente está falando de um produto para o mercado nacional. E quando é para um produto de mercado internacional? Claro que já parte de uma base, mas tem características que acabam alterando. Como é que é esse processo? Aqui no Brasil nós temos então o Inmetro, né? Pegar um exemplo da Argentina, nós temos a Energas, né? Que é um instituto lá de regulamentação, né? Então, os produtos também são enviados, é um processo similar aqui no Brasil, mas com suas características próprias. Por exemplo, vamos pegar o exemplo de um fogão a gás. Nós temos os queimadores de mesa, né? Aqui no Brasil não há necessidade, então, de termos válvulas de segurança, né, para manter a chama acesa. Já na Argentina, sim. Só que isso onera muito custo, né, no produto. Né? Então, tem essas particularidades de cada país, né? Estados Unidos, né, Fabiana, já temos também Estados Unidos, o L do Brasil, né? Isso, a Europa, né? Cada país tem as suas, vamos dizer assim, a sua cultura, né, seu mercado, o seu design, né, e as exigências de normativas, né, que acaba a gente tendo que trabalhar daí para fazer esse atendimento, a exemplo desse da Argentina. Então, é bastante trabalho para poder vender para um cliente, né? Por isso, quando a gente fala de vender para o mercado externo, né, até tu desenvolver esse novo cliente, né, também precisa dedicação e investimento. Para a definição da área do design, Fábio, que sempre foi um diferencial da marca, como é que é para começar a conceber essa ideia do design, que é a parte que o consumidor acaba comprando? Porque muitas vezes o motor, ou que está na parte de engenharia dele, o cliente ele vai saber ou se está gastando muita energia ou não, ou se está com a luz de determinada cor, mas a estética que é o determinante muitas vezes para definir a compra. Como é que é essa definição? Então, o cliente ele acaba definindo qual público, né? Ele quer atacar e quais os concorrentes que ele quer disputar naquele mercado. Então, dentro dessas características, né, e dentro das nossas possibilidades também, dentro da planta Fabril, como ela é muito verticalizada, como, né, comentamos, a gente acaba fazendo alguns modelos, né, para poder apresentar para os clientes, e aí eles fazem aceitação, muda aqui, muda ali, o queimador, o botão, o puxador, a porta, né, e aí a gente vai fazendo um trabalho em conjunto, né, que muitas vezes ele também importa um lote, vamos dizer assim, também vê alguma melhoria, não, esse puxador aqui podia ser diferente, ou esse botão podia ser diferente, e aí vai se adaptando conforme o mercado dele e o que ele vai sentindo lá naquele espaço, naquele momento, né? Então, em forma conjunta com as necessidades do mercado, né? E Ederson, no teu processo, assim, qual é o principal desafio no dia a dia, assim, para conseguir conceber um produto? O desafio hoje bastante minimizar os processos, né? Então, que a gente seja mais produtivo, né? E que a gente entre com um produto no mercado que seja bem aceito, né? E dentro da montagem de um produto, a gente tem toda a parte de validação do lote protótipo.
Então tem toda a parte de ferramentaria, então análise da peça, em qual máquina que vai passar os processos dessas peças, né? Então a gente sempre pensa minimizar ao máximo, né? Para a gente ganhar em produtividade, né? Facilitar na montagem, que é na montadora, né? Esse é o desafio do nosso dia a dia, né? E ao mesmo tempo, imagino que para vocês no teu setor acompanhar essas novas tecnologias, novos equipamentos, ferramentas que vêm para auxiliar e diminuir esse processo de produção de um produto. Como é que é estar atento a tudo isso que aparece? Tem que estar atento a novas tecnologias que vêm de equipamentos, novas máquinas, né? Que nem hoje a gente está falando assim, hoje a gente não tinha tem um robô de solda hoje, né? Antes era só a mão do operador mesmo, então hoje a gente já tem uma célula de solda, né? E a gente já pensa outras células também trazer internamente, como centros de dobra, que estamos também já trazendo para trabalhar na Venax, para nos ajudar também nos processos, para ser mais produtivo, mais qualidade também na peça, né? Mostrar isso para o resultado para o cliente também, que às vezes o cliente que reclama um detalhezinho de um canto de uma fresta, um cantinho, né? Então a gente tenta sempre melhorar isso, né? Trazer algo diferenciado também para o cliente, né? Leomar, no teu processo, qual é que é o principal desafio no dia a dia que vocês encontram no trabalho que tem que ser superado? Daniel, assim, ó, a gente tem muito essa questão dos ensaios nos produtos, né? Então, às vezes a gente recebe um componente de um fornecedor, de um outro fornecedor, vamos pegar um exemplo de compressor, aí o produto, então, todo ele é preparado numa câmara, é posto vários sensores, né? Então, tudo, digamos assim, no sistema de evaporação de uma cervejeira, no sistema de condensação, medir a pressão de alta e de baixa do sistema, né, colocar toda uma carga térmica onde ela é monitorada, né, isso leva praticamente 15 dias. E aí você chega no final do ensaio e o desempenho não foi satisfatório, né? Então, vamos lá, vamos voltar novamente, ver o que houve, né? E a gente verifica, né, junto com a equipe lá, com os técnicos, e retoma novamente o processo. Na parte de fogões também, nós temos ali análise de combustão, que é um ensaio crítico, né? O Ederson muito bem sabe, apanhamos muito, a gente apanha, olha, né, dentro da engenharia. Não deu certo um queimador, de repente o desenho da trempe não está de acordo, então a gente sempre tem aquele ponto de equilíbrio, pensando em parte de combustão, né, onde a gente analisa os gases gerados pelo queimador, ali o CO2, né, que é muito importante também esse item. Então tem os níveis ali que precisam ser aceitáveis. Então se a trempe não está muito legal, ou às vezes o CO, né, que a gente chama, a parte de combustão está muito alta, ou o rendimento está bom. Aí você traz o CO para os níveis, né, baixos, e o rendimento fica fora lá do 63%, 64% que nós temos. Então, né, esses desafios, assim, 2 exemplos que a gente traz aí, né? Fora o que eu incomodo, sabe? É aquela coisa assim... Bate na porta lá. Isso, aí tu vem lá e uma pessoa te provoca lá e vai dizer assim, vamos fazer uma maturadora de carne. Aí eu chamo eles, eu quero uma maturadora de carne, narará. Aí daqui a pouco vamos criar o fogão de pellet, né? Então, assim, e aí são equipamentos que soluções que não tem desenvolvido um fornecedor no Brasil, né? Então, aí eles têm que desenvolver o eixo, tem que desenvolver o motor, tem que desenvolver, né, todos os componentes, e aí entra a parte que a gente consegue patentear muitas soluções, né, então quero falar com a minha cervejeira, quero falar com a minha, né, com a minha adega. Então aquelas fogões elétricos. Então por que eu tenho que só importar fogões elétricos, né? Por que a gente não tem como a gente fazer outra alternativa? Vamos pensar. Então, essas provocações, porque senão eles já têm os desafios do dia a dia, mas para a empresa ter essa motivação inovadora, ela precisa ter esses diferenciais, né? Então, porque querendo ou não, é novidade no mercado, as pessoas ficam curiosas pelo produto e pela marca, né? Então... Quebra a rotina dentro da empresa também. Isso, então sempre foi essas provocações que a gente acaba fazendo, o próprio forno de embutir a gás,
que também era um produto que era só importado no Brasil, né? E aí a gente acabou, né, fazendo bastante trabalho aí de campo e como é que faz essas adaptações e como é que aprende. Tem alguns outros projetos em andamento aí que a gente está estudando também. Então, tem que estar lançando esses desafios até para a equipe se desenvolver, né? Porque senão a gente cria aquela rotina e vai chegar uma hora que tu fica fazendo o mesmo do mesmo, né? Então, a engenharia, ela é, vamos dizer assim, aonde nasce vamos dizer assim, as linhas e onde sustenta a empresa, né? Se não tem o produto e o produto se colocando a todo momento no mercado, perde faturamento e quem perde é todo mundo, né? Então, para a gente poder investir, né? Então, é sempre muito importante a gente estar atento com essas novas tendências e novos desafios, né? Pois é, a gente falou aí sobre os processos de regulamentação de um produto. Para quem está nos acompanhando, muitas vezes vai pensar, é só pensar uma cervejeira, montar ela, ver se está tudo funcionando ok e lançar para o mercado. O Leomar já deu uma explicada dos processos, mas Fábio, como é que é acompanhar essas necessidades e às vezes criar um produto que talvez ele não existe no Brasil e ter que implementar uma regulamentação? Como é que é esse processo? Nós já tivemos produtos, por exemplo, um refrigerador todo smart, que nós fizemos e quando enviamos para o Inmetro e para certificadoras, eles não sabiam se tratavam como uma televisão, um smartphone, um refrigerador, ou não sabiam nem nos dar o direcionamento de que norma que nós tínhamos que adotar para poder certificar aquele produto. Então, acabou que o produto se tornou muito caro. A tecnologia daí que foi adquirida na época em parcerias com algumas incubadoras acabou ficando obsoleto e se perdeu, né? Então, assim, aquilo que a gente já vê em outros países, né? E, vamos dizer assim, com essas tecnologias diferenciadas e que nós tivemos que abortar. É isso, abortamos o projeto. Então, nós temos, assim, essas adaptações, elas acabam muito também no atento do mercado, né? Então, assim, é como eu digo, acompanhar aonde estão os ambientes, o que está acontecendo com eletrodomésticos aqui no mundo, porque aonde vem a tendência, geralmente vem da França, mas mais da Itália, né? Então, a gente vai até a Itália, vê o que tem de tendência, possivelmente daqui 3 anos, a tendência já está chegando por aqui. Até, né, para acompanhar esse processo de regulamentação do produto. E aí começam, então, algumas empresas a fazer collabs, que nós chamamos, né? Então, de móveis junto com o eletrodoméstico, porque hoje na Europa as cozinhas elas são praticamente todas embutidas, umas até tu nem vê os eletrodomésticos, né? Então, a gente tem que estar também fazendo esse tipo, nós não trabalhamos com móveis, né? Mas o móvel precisa se adaptar a essa nova tendência e nós também. Então vamos para um novo collab, né? De novos desafios que eu estou tratando ainda aí para logo em seguida. Então a gente precisa fazer esse acompanhamento de mercado e todos os dias nós temos como rotina, Dani, olhar todos os atendimentos de assistência técnica. Né? Porque nós precisamos saber o que está acontecendo. Eu não quero a notícia boa, eu quero a notícia ruim para ir para dentro do produto, do processo e para corrigir. Minimizar os erros. Minimizar os erros e ver também nesses erros oportunidades de melhoria. Porque às vezes a dor do cliente é também uma solução diferenciada que tu pode oferecer para ele, né? Então, é muito dessa dedicação do externo com o interno, junto com a criatividade, com a norma, com o processo, o que dá para fazer, o que não dá, ou buscar, então, essas colaborações, né, entre fornecedores como Avenax, né, como agora essa questão do moveleiro. Então a gente tem que estar, né, levando tudo isso em conjunto, né? Então
todos os dias um novo dia. E Fábio, a gente falou aí sobre esses processos de regulamentação, mas tem outros quesitos que são os próprios impostos que estão embutidos em determinados produtos, e a gente cita aqui, talvez o ouvinte ele nem tenha se antenado, mas é algo mais do dia a dia, foge um pouco da linha de produtos da Venax, o bombom, né? Que mudou a embalagem para justamente reduzir as taxas de impostos. Isso, como vocês também analisam? Você citou esse produto já com inteligência artificial, que não se tinha um encaixe para qual regulamentação iria. Como é que vocês fazem também essa análise? Nesse caso, a gente conseguiu inserir ele como um componente, né? Então, assim, agora a carga de impostos, a carga tributária, ela é absurda, né? Praticamente metade do produto ela é, né, vamos dizer assim, ela é geração de impostos, né? Então, o que a gente utiliza de ferramentas é aquilo que nos proporciona de algumas leis do bem, na engenharia, né? Alguns projetos, né, que a gente acaba encaminhando para ver se a gente consegue alguns recursos de fundo perdido. A gente tem agora um novo projeto com o próprio PNUD, que vai trocar os gases dos refrigeradores. Há alguns anos atrás já teve o Banco, era o Banco Mundial não? Isso, que veio, né, fazer um investimento que o pai deve ter contado, né, que veio da Itália e tudo mais. Agora nós vamos ter de novo uma troca de gases, então, do fluido refrigerante dos refrigeradores, que então tem toda uma preparação, investimentos altíssimos, né, que já deve estar chegando agora daqui 2 meses, que a gente vai ter que readequar então toda a linha de processo para poder fazer essa troca desses gases. E não é só a linha de processo, tem toda a adequação do produto para poder receber esse fluido novo, que é então incentivo também do governo em tantos anos, 5 anos, 10 anos, isso, né? Para que todas as fábricas de refrigeração, então, troquem para esse fluido que é ecologicamente mais correto, não atinge tanto a camada de ozônio, enfim, né, todo o apelo de sustentabilidade que acaba tendo que mexer nos nossos projetos também. Então, entra aqueles produtos que já estão rodando hoje, tem que refazer eles e reestudar eles todos novamente, né? Muda compressor, muda sistema de refrigeração, enfim. A importância, digamos, né, Fabiana, da importância da Venax também com o meio ambiente, né? Isso é muito importante, porque hoje nós utilizamos o fluido refrigerante, o R134A. Então, ele contribui com o aquecimento global, né? O efeito estufa, né? O R141B, que nós tínhamos agora em 2020, nós conseguimos eliminamos esse gás, porque ele contribuía com a destruição da camada de ozônio. Então, nós temos 2 situações aí. Um era a destruição da camada de ozônio e o outro o efeito estufa, esse que a Fabiana colocou agora também. Então, esse gás, o R134A, ele fica por alguns anos lá na nossa atmosfera. E nós, então, trazendo esses novos gases que nós chamamos os hidroscarbonetos, eles ficam semanas na atmosfera. Então, é bem diferente, né? Então, é algo muito importante também para o meio ambiente, essa troca aí desses fluidos refrigerantes, né, junto ao Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, né, que estará com nós aí nos próximos dias, né, Fabiana? Isso aí. E Leomar, para o teu setor, o setor de laboratório, imagino que não só as novas tecnologias, mas também as mudanças de legislação, elas são algo que estão aí na gaveta para estar sempre estudando, né? Sim, a gente sempre fica atento nessa questão das portarias do Inmetro, principalmente, né, essas questões do meio ambiente, porque o Inmetro, há alguns anos, sempre entra em vigor novas portarias. Então, a gente precisa ficar atento lá, estudar, né, as novas regras, né, aquilo que o Inmetro, então, impõe para todos os fabricantes, na verdade, que contribui diretamente com o usuário, né, final lá que
que usufrui do produto. Para todos os nossos convidados aqui, eu perguntei qual o produto que foi mais marcante em sua trajetória individual dentro da empresa. Para ti, Leomar, qual foi o produto que te marcou no teu trabalho, seja por um desafio profissional de conseguir implementar, ou algo que deu super certo e que deu um retorno positivo para a empresa, ou às vezes até um que não saiu do papel ainda, mas que está te martelando na cabeça e tu quer resolver isso aí? Sim, isso foi lá em 2001. A questão da eficiência energética dos fogões e fornos a gás de uso doméstico, né? Porque em 2002 então se tornou obrigatório a certificação desses produtos perante a Inmetro. E o maior desafio que a Venax impôs para nós na época, o seu Walter, logo em seguida a Fabiana começou lá com nós, foi a questão de não abrir mão da classificação A dos produtos, mas precisam ser mais eficientes com menos consumo de gás possível. Então foi uma grande luta, fomos para o Rio de Janeiro, né, nos laboratórios acreditados do Inmetro, fomos a São Paulo, né, então foi uma fase naquela época de grande aprendizado também, né, e nós não tínhamos muito conhecimento, né, Ederson, das normas técnicas, né, então a gente foi... Não tinha tanto acesso à informação também, né? Justamente, hoje é muito fácil, e naquela época também nós tínhamos as reuniões presenciais do Inmetro, então a gente lá, como Venax, às vezes a gente estava lá sozinho e com as grandes marcas lá, né? Junto com o pessoal do Inmetro, laboratórios acreditados, e a gente lá, né? Foi um momento muito marcante, né? Digamos assim, para a minha carreira profissional também, né? Todo esse conhecimento, a troca de ideias com essas pessoas, né? E aí em 2005 também tivemos um grande desafio que foi a certificação então de refrigeradores de uso doméstico, que também se tornou obrigatório pelo Inmetro a eficiência energética. Era um programa, né? A gente chamou Programa Brasileiro de Etiquetagem. Ele já vinha desde 1985, mas como voluntário, né? Dentro do Inmetro. E aí em 2005 se tornou obrigatório, né? Também tivemos assessoria de alguns engenheiros de fora, e aonde também conseguimos então uma família nova, que era a NGV, né, a nova geração Venax, aí sim a Fabiana já estava junto com nós, lá desenvolveu toda essa parte do designer também. Refrigeradores domésticos. Né? Isso aí. E aí é onde a gente também, né, Fabiana, não podíamos abrir mão do classe A, né? E aí foi os maiores desafios, digamos assim, nessa parte de certificação de produtos. Legal. E para você, Ederson, qual foi o produto aí que foi marcante na tua trajetória na Venax? Hoje sim, hoje a gente tinha uma das montadoras da parte de refrigeração, que tinha um volume muito baixo, né? Então veio uma solicitação da FAB junto com o Jonas, né? A gente tinha a adega de vinho, né? E ela disse, por que não fazer uma adega de cerveja, né? Então ela lançou esse desafio para nós, né? E para a gente tentar aumentar aquela produtividade daquela linha, porque tinha potencial ali, né? Então se criou lá, foi em 2008, eu acho, né? Em 2008 a gente se criou, então, a cervejeira, que era fazer adega de cerveja. E se criou a cervejeira. Então hoje quem lançou a cervejeira foi a Venax. Foi pioneira, né? É, pioneira, cervejeira Venax. Então a gente... Comecemos com 10 produtos ali e hoje a gente está com uma produção alta em relação à demanda de cervejeira e todo mundo quer ter uma cervejeira em casa hoje, né? Então isso, para mim, aquilo marcou bastante. Foi bem desafiador naquele primeiro momento ali, mas foi em questão de poucos dias a gente conseguiu montar um produto e fizemos testes e, graças a Deus, temos um baita sucesso aí, né? E para quem está nos acompanhando agora, eu imagino que porque eu estou conseguindo entender ainda um pouquinho mais de ver o carinho e o orgulho de quando se diz que tem um produto da Venax, seja numa residência ou a gente mencionou aqui quando você vai viajar para algum lugar e você vê a marca Venax em um estabelecimento comercial de outra cidade, estado ou até mesmo de algum país, você vê, poxa, é de Venâncio. Para vocês têm esse orgulho de ver, poxa, isso aí eu ajudei a conceber essa ideia? Sim, com certeza. É um orgulho que a gente vai vendo a evolução. Tu vê, aquele produto ali, aquele a gente já fez tal melhoria, aquele já uma versão nova, aquela tá atualizada, sabe? Porque o cliente sempre quer novidade, né? Então a gente tem agora, próximos dias aí também estão lançando mais novidade, né, em cima dessa linha também, que vai entrar no mercado, né? Que é uma demanda que vem
junto com o cliente e também junto com a direção, que é a FAB, né? Lançou um desafio, mais novidade para a cervejeira, né? Então, próximo dia o pessoal vai estar recebendo aí, mas sim é um carinho e um orgulho enorme tu ver o produto, né? Tá na casa de um amigo, ou tá num estabelecimento, né? Para vocês, Dama. Me lembrei agora também no retorno de uma reunião do Inmetro lá no Rio de Janeiro, então, pegando um voo de volta, né? Lá no aeroporto Santos Dumont, aí tinha um estabelecimento comercial, tipo uma ilha ali, um barzinho, né, que atendia o pessoal. Então nós ali esperando os voos, né, o pessoal das outras empresas. E aí a gente olhei lá, 4 cervejeiras da Venax, né? Então eu já fui lá, tirei foto, né, coloquei no grupo, né? Então isso é um grande orgulho, né? Eu digo, daí a gente comentou, olha lá, a cervejeira da Venax, ó, né? Então isso, imagina num aeroporto, né, onde é que o público é enorme, né, o fluxo de pessoas, então verem a marca Venax lá, né, é muito orgulho mesmo. Legal, né, Fábio, ver esse orgulho estampado em 2 pessoas aí que estão há mais de 20, 30 anos já dentro da empresa. Né? Dani, é parte disso, né? Não é só o resultado financeiro da empresa. Isso, quando a gente trabalha e vai para a empresa todos os dias, é essas pessoas que me motivam, né? Motivam a mim, o pai, enfim, né? Pelo compromisso, pela dedicação, pela entrega que eles têm, né? Então, assim, quando a gente falou de pessoas, a gente fala da história da empresa, né? Todas essas pessoas ajudam a construir todos os dias da nossa empresa, né? Que quando a gente é nessas horas que a gente vê, né, como é importante a equipe de trabalho, eles estarem preparados, a gente está motivando eles a se desenvolverem, enfim, e o resultado nosso é o sucesso do produto, né? E o produto tendo sucesso é o sucesso da empresa. Então, a gente tem esse carinho e a gente é muito cúmplice e essa coisa de não dá, não serve para nós. Né? Vamos tentar, vamos fazer, vamos pesquisar. Se não der de um jeito, às vezes tu não tem as máquinas que precisa, né? Mas vamos pensar alguma alternativa. Então, sempre se inventa alguma coisa diferente, sempre se trabalha. Até esses podcasts estão me dando um trabalho agora, porque os pessoal começam a assistir. E aí, quando eu contei a evolução da cervejeira, que ela tinha testeira com o número vermelho, que nem do bar, sim, eu recebi 3 fotos. Dizem, olha, então já está dizendo que a minha cervejeira tá velha, que eu tenho que trocar a cervejeira, né? Aí eu digo, não, gente, calma, é que tu tem a cervejeira raiz, entendeu? Então, assim, é bacana porque o pessoal interage, né? E realmente a gente recebe inúmeras fotos das pessoas quando viajam, quando elas em diversos lugares, entendeu? Em diversos estados, que elas acabam vendo o produto, visualizando e mandando a foto pra gente, né? Justamente por esse eu acho que a gente daqui a pouco passa um pouquinho desse orgulho, dessa coisa que parece filhos nossos, né? Eu acho que a gente passa trabalho para criar eles junto, né? Mas é gratificante e é uma história muito bonita, porque eu entrei na empresa, eles me apoiaram nessa questão da parte técnica, né? Então, e eu vinha com essa coisa do design, da tendência, e que juntou e aí deu esse mesh todo aí, que ainda tem muita coisa nova e muita coisa bacana pela frente. Até porque, né, Fábio, pensando na empresa, não é só criar produtos novos, mas é transformar e qualificar os que já existem no portfólio, né? Não é, até porque, como a gente vive numa sociedade que gosta de ter um produto mais novo, gosta de ter uma coisa, algo que acompanha as novas tecnologias, então a sociedade vive assim e a economia também, né? Então precisa adaptar produtos novos. Né? Exato. Até pouco tempo, então, até há pouco falamos do forno de embutir a gás que se usava com o cooktop. Hoje a grande tendência é tu usar o fogão de embutir de novo, né? Então, hoje o grande volume também de vendas que nós temos, que a pessoa, ao invés de comprar o forno separado do
do cooktop, eles já compram justamente por estar mais compacto, por ser um produto que eles dizem daí ser 2 em 1, né? Então, assim, a gente vai vendo a evolução dos produtos e adaptando, e a gente tem que ser rápido, né? Porque o mercado tá aí, tu tem que ser o primeiro, tu tem que correr na frente, e não foram também, às vezes, poucas ideias que às vezes a gente lança, e aí depois tu vê o outro lançar e digo, poxa, né? Não conseguimos fazer, porque não é só o bonito que a gente tem que contar, né? Tem os tropeços também, porque não, né? Como é uma linha muito extensa, são 2.500 CBUs que SKUs, né, que se chama. Então, assim, para tu conseguir fazer uma adaptação e uma mudança numa linha, ela, né, não é muito simples, envolvendo todos esses processos e também financeiramente, porque os investimentos também não são para fazer uma matriz. Né, tem matrizes de 1 milhão e poucos reais, que quantos produtos tu tem que produzir para isso, para uma peça, né? Então a gente tem que usar muito da criatividade, né? Bom, 40 anos de Venax, a gente recorda muitas histórias, fala do dia a dia, mas também projeta, né? Porque tem muita história a ser criada e contada a partir de agora. O que vem por aí, eu vou deixar aberto para vocês. A gente já falou do Rei Venax, que tá vindo por aí, mas quero que vocês digam aí como vocês projetam também os próximos anos dessa história da Venax. Fiquem à vontade agora, meus convidados. Bom, estamos agora acreditando numa nova linha aí de produtos que estamos lançando agora, acho que no próximo ano, né, Fabiana? Com muita tecnologia ainda, são novidades, né, surpresa. Então vem muita coisa boa aí para os nossos clientes, os usuários, né? Principalmente nessa questão de inovação, digamos assim, né, em produtos elétricos e de indução. Ederson, para ti, o que vem por aí? Olha, bastante novidade também, tanto na linha de refrigeração, né? Na linha de fogões a lenha também, tem bastante novidade que a gente vai estar lançando no mercado nos próximos dias aí. Bacana. Fábio? Eu tenho os que já estão em andamento e os que estão na minha cabeça. É isso aí. Assim, mas a gente tem algumas coisas, alguns projetos muitos na parte de calefação, né? Que é um mercado que, né, também pode ser bastante atendido, né? E essa questão da modificação do gás para o elétrico é uma das coisas que a gente precisa trabalhar pelo incentivo das placas solares, né? Até o próprio investimento das construtoras na questão da utilização do gás, né? Dentro já tem cidades que não deixam mais pela normativa utilizar o gás, né? A gente tem desafios também entre gás GLP e gás natural, né? Que tem alguns lugares também que é muito crescente o uso do gás natural, então que a gente também tem que ter a forma correta de adaptar os produtos, né? Então, dentro da refrigeração, a gente tem alguns produtos novos que a gente vai também lançar agora, além do Rei Venax, né, que era um sonho lá de 5 anos atrás, e algumas outras coisas que a gente está, né, sempre desenvolvendo, mas que é aquela coisa que enquanto não está muito justo, a gente não diz, porque depois né, a gente pode se arrepender. Então, vamos trabalhar para fazer a coisa funcionar primeiro, e aí vai vir muita novidade sempre por aí. Bacana. Ederson, muito obrigado pela tua presença aqui, parabéns pelo teu trabalho, e que essa história aí da Venax seja cada vez mais de crescimento. Daniel, eu que agradeço a oportunidade também, a oportunidade pela Venax também ter recebido esse convite aqui. Legal. Leomar, muito obrigado aí pela presença, parabéns também pela tua trajetória, e que continue levando esse legado da Venax à frente. Muito obrigado, Daniel, pela oportunidade, né? E mais uma vez aí os parabéns aos 40 anos da Venax, onde a gente tem muito orgulho, né, de fazer parte dessa história, né? E mais uma vez um abraço então a todos os funcionários lá da Venax. Fábio, muito obrigado, mais uma parceria aí nessa manhã. Isso aí, foi bacana trazer um pouco da engenharia da empresa e esse trabalho de todos eles, de todos os dias lá, que seja próspero sempre e com sucesso.
Que legal, hoje então contamos um pouquinho mais desse processo produtivo da Venax, pois eu conheci alguma coisa já desse processo e muita coisa me surpreendeu. E para você que está nos acompanhando, com certeza, muitas novidades vieram aí e desperta também essa curiosidade de como funciona o coração de uma empresa tão grande quanto a Venax e que está localizada aqui na nossa cidade de Venâncio Aires, nos vales do Rio Pardo e Taquari. Que bacana a gente poder trazer um pouquinho mais dessa história inspiradora que é da Venax, que incentive você, empreendedor, a também se desenvolver, crescer e fomentar essas histórias e raízes como a do Leomar e a do Ederson, que mais de 20, 30 anos já dentro da empresa. A gente agradece a esse trio que nos contou essa história inspiradora hoje, e o próximo episódio, no próximo sábado, a gente vai ter como tema Conectando Gerações, e assim a gente vai contando essa trajetória, 40 anos da Venax, e você confere tudo isso através do nosso canal Terra Play, também através da Rádio Terra FM e do Jornal Folha do Mate. Um grande abraço a todos, obrigado pela tua companhia e até o próximo episódio.